how are you? I hope you're fine. I hope you had a great weekend. But now it's time to study again. And how lucky we are that Mondays we study languages like English and Spanish and Portuguese and everything. It's really great. A gente é muito sortudo, né? Segunda-feira já começa assim a semana estudando as melhores disciplinas. I'm joking, tô brincando. Friends, today we're gonna talk about something very important. Hoje a gente vai falar de algo muito importante, tá? The so-called, os famosos adverbs of frequency, advérbios de frequência. Teacher, what is that? O que é isto? So if you open your books to page 52, se vocês abrirem o livro de vocês lá na página 52, you're gonna have a little bit of light. Vocês terão um pouquinho de luz na vida. Guys, we're starting lesson 16. A gente tá fazendo a lição 16. In and out of the school. Tipo, dentro e fora da escola, tá? E a gente tá falando de adverbs of frequency, advérbios de frequência. Sabe quando a gente fala assim, eu nunca faço tal coisa. Eu sempre danço dando aula. Eu nunca converso na aula de matemática. Eu, às vezes, colo na prova, sabe? Essas expressões de nunca, sempre, às vezes, quase nunca, enfim, são chamadas de adverbs of frequency, advérbios de frequência, tá? São essas palavrinhas que vão mais ou menos medir quantas vezes a gente faz tal ação na nossa vida, na nossa rotina, ok? So I need you to grab your notebooks. Eu preciso que vocês peguem os cadernos e que a gente faça anotações de vocabulário pra gente não esquecer. Então façam bem caprichadinho, coloquem a data de hoje, 6/7, escrevam lá bem bonito. Adverbs of frequency da Teacher Duda. E aí vocês vão escrevendo o que tá em vermelho e logo do ladinho the translation, a tradução. Can I count on you? Posso contar com vocês pra fazer isso? Alright. Então olha só. Eu vou primeiro falar só o que tem em vermelho e depois a gente traz isso num contexto, tá? Repeat after me, please. Always. Always. Always significa sempre, né? Então, I always sleep late. I always sleep late. Eu sempre durmo tarde. Olha as olheiras. I always sleep late. Eu sempre durmo tarde. Repeat. Usually. Usually. Eu sei, é uma pronúncia um pouco estranha. A gente vai fingir que tem um J aqui no lugar do S, tá? Usually. Isso aqui significa geralmente, tá? Geralmente. Então, she usually dances in class. She usually dances in class. Ela geralmente dança na aula. Eu mesma. Tá? Repeat. Sometimes. Sometimes I run, sometimes I hide. Britney Spears. Awesome. Sometimes significa então às vezes, alright? So if I wanna say, nós às vezes falamos na sala, we sometimes talk in class. We sometimes talk in class. Mas esse sometimes aqui, ele é mais flexível. Eu posso trazer ele no começo da frase, tá? Sometimes we talk in class. Se eu trazer isso pra frente do meu pronome também não tem problema, ok? Repeat after me. Hardly ever. Repeat. Hardly ever. That means quase nunca. Quase nunca. Então, he hardly ever reads. He hardly ever reads. Ele quase nunca lê. Tá? E o famoso never, né? Nunca. Então, you never ask questions. You never ask questions. Você nunca faz perguntas, tá? Olha só, vocês perceberam que todos esses adverbs of frequency têm alguma coisa em comum? Teacher, eles vão medir quantas vezes eu faço tal coisa. Também. Mas a posição dessas palavras na minha frase estão sempre depois do sujeito, percebeu? I always, she usually, we sometimes, mas aqui o sometimes ele é um pouco mais tranquilo, porque só o sometimes é uma exceção, tá? Eu posso trazer pra frente. Hardly ever, né? He hardly ever
you never. Então, a gente tem que tomar isso como uma regra, ok? The position of the adverbs of frequency in a sentence is after the subject. Então, a posição dos advérbios de frequência numa frase será sempre depois do sujeito, ok? That has to be really clear. Isso tem que estar bem claro, ok? E assim, a gente tem uma pergunta, tá? Que é pra gente responder usando esses adverbs of frequency. Se eu quero perguntar com que frequência você faz tal coisa, eu vou perguntar assim, how often do you... blá blá blá. Então, com que frequência você dorme tarde? How often do you sleep late? Aí a gente responde, I always sleep late. Então isso aqui é uma brecha, né? Uma pergunta pra gente responder com esses adverbs of frequency. Alright? So you have some activities. Vocês têm algumas atividades. It's really important that you pay attention. É bem importante que vocês prestem bastante atenção. Vocês têm uma atividade peso 4 também, né? Que vocês terão que fazer um vídeo falando sobre o que vocês fazem, que tem que usar todos esses advérbios de frequência. Por exemplo, assim, Hi guys, my name is Eduarda, and I'm gonna talk about the things I do. Vou falar sobre as coisas que eu faço. Well, I always read a book. Eu sempre leio um livro, tá? Não precisam falar a tradução. I always read a book because I love reading and blá blá blá. Tem que dar um contexto, tá? Meio que o porquê que você faz aquilo com tal frequência, ok? So if you have any questions, let me know on Google Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem lá no Google Classroom, ok? And I'll see you around. Bye, friends!